Acolhemos a todos que estão presentes aqui no santuário e que rezam conosco através das redes sociais. São muitas intenções hoje de sufrágio, de entes queridos que nos antecipam na eternidade. Quero fazer memória de todos esses nossos irmãos e irmãs através da pessoa de Sr. José Rodrigues Gonçalves, nosso ministro da Eucaristia, Sr. José Nicomedes Amorim, Maria de Fátima da Silva, esses três irmãos nossos, no 7º dia do seu falecimento. Muitos outros nomes estão postos aqui para a sua memória e seu sufrágio nesta Santa Missa. Que Deus acolha estes irmãos e irmãs nossos tão queridos, que nos fizeram tanto bem. Quantas de suas mensagens, testemunhos e exemplos nós vamos conservar em nossos corações para o resto das nossas vidas, porque de fato são pessoas que nos marcaram com seu testemunho de fé, de amor a Cristo e à Igreja. Nós estamos nesta segunda semana do tempo comum, tomando o texto do evangelista São Marcos, e eis que nós já deparamos com esta realidade descrita no evangelho de hoje. Multidões acorriam a Jesus. Queriam buscar em Jesus o alívio para os seus sofrimentos, a cura para as suas doenças, a libertação de tudo que os oprimia. Acotovelavam-se para ouvir a palavra de Jesus. Gostavam de ouvir a palavra de Jesus. Aglomeravam-se em torno dele. Na época não tinha coronavírus, podia aglomerar. E as multidões se acotovelavam, não só para se beneficiarem da ação libertadora de Jesus, com seu poder e a sua fama que se estendeu para tantos lugares, da Judéia, da Galileia, para outros lugares além do Jordão. Eram lugares muito distantes geograficamente, estes de onde partiram tantas pessoas. Para facilitar a comunicação com aquele povo, Jesus pede que preparem para ele uma barca, da qual ele dirigiu a sua palavra às multidões. A barca é a barca de Pedro. É a partir da Igreja, nossa mãe, da barca de Pedro, Jesus nos dirige a sua mensagem de salvação. Ele é o sumo sacerdote, descrito na primeira leitura da Epístola aos Hebreus. Ofereceu de uma vez por todas o sacrifício definitivo pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Não é sem razão que aquele povo se aproximava dele. Também não é sem razão que nós devemos nos aproximar dele. Com toda a confiança, porque ele não nos decepciona. Ele alimenta o nosso espírito, a nossa alma, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Ele fortalece a nossa vontade com seu testemunho. Ele nos dá a sua graça para que nós nos levantemos de nossas quedas, de nossas dificuldades. Ontem nós celebrávamos o martírio de São Sebastião. Na mesma época que viveu São Sebastião, viveu também Santa Inês, cuja memória e martírio nós celebramos hoje. Perto de, aliás, milhares de cristãos foram martirizados debaixo da fúria do imperador Diocleciano. Antes, o imperador Diocleciano não se incomodava com os cristãos, não. Mas os sacerdotes
que ofereciam aqueles cultos pagãos de animais para adivinharem o futuro e coisa e tal, denunciaram a Diocleciano que a presença dos cristãos estava inibindo a ação do maligno e o conduzia os seus cultos, as suas celebrações. Foi então que Diocleciano encheu-se de fúria contra os cristãos. Ontem, o martírio de um soldado romano, forte, robusto, Sebastião, corajoso. Hoje, o martírio de uma adolescente, com 12 anos apenas. Santa Inês. Inês é uma palavra que lembra o cordeiro, por isso ela traz aquele cordeiro nos seus braços. Ela traz também a palma do martírio, porque qual cordeiro inocente ela foi imolada. Santo Ambrósio, em um de seus escritos, ele diz assim: qualquer jovenzinha de 12 anos fica tremendo de medo diante de uma cara feia, fechada, que fizesse para ela o seu pai e a sua mãe. Qualquer uma jovenzinha da idade de Águeda, de Inês, aliás, seria capaz de tremer de medo de uma picada de agulha. Mas ela não. Ela encheu-se e se revestiu de coragem para enfrentar a perseguição do imperador Diocleciano, através do prefeito de Roma, cujo filho queria casar com Inês. E ela não quis, porque ela queria consagrar-se a Deus. Então, o seu filho, o filho do prefeito, fez com que o seu pai e todos voltassem contra aquela jovenzinha. Não conseguiram nem algemá-la. A algema era grande para suas mãozinhas tão pequenas. Mas, ao contrário daquela fragilidade física, a sua força e determinação espiritual era incomensurável. Enfrentou o martírio e nos dá o testemunho da sua fé e do seu amor a Cristo. Na trilha de Santa Inês, São Sebastião, tem tantos outros santos e santas deste mesmo século IV, de uma intensa perseguição aos cristãos. Constantino, imperador que sucedeu Diocleciano, fez as pazes com os cristãos. Ele disse que se Diocleciano tivesse dizimado o mesmo número de inimigos do Império Romano, quanto os cristãos que ele eliminou e dizimou, o Império Romano não teria inimigos no mundo, de tantos cristãos que foram martirizados. Que Deus nos dê a graça de nos aproximar de Jesus, com a mesma sede que aquele povo se aproximou à beira do mar da Galileia. Que o Senhor nos dê a coragem de Sebastião, de Inês, de todos os mártires da nossa fé, para que nós testemunhemos o nosso incondicional amor a Cristo. Jesus puro, manso e humilde de coração, fazei de nossa oração semelhante ao vosso.